Gostaria de agradecer o pastor Johnson pela oportunidade que ele me deu de vir ministrar hoje algo tão importante para os irmãos, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é vida. E toda vez que nós recebemos essa palavra, toda vez que colocamos o nosso coração disponível para receber dessa palavra, essa palavra ela vai nos edificar, ela vai aumentar a nossa fé. A palavra de Deus diz que a criação de Deus aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E essa expectativa ela precisa ser suprida, e para que ela seja suprida, é necessário que a gente nos alimente da palavra, é necessário que a gente medite na palavra e que deixe essa palavra gerar fé dentro de nós, porque não é na nossa força, é no poder de Deus. À medida que nós formos nos alimentando da palavra, à medida que a gente for enchendo o nosso espírito com a palavra, as manifestações vão seguir aqueles que creem. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem, mas é necessário que os que creem, creem, e para eles crerem, é necessário que a palavra seja ministrada. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele me trouxe uma palavra essa semana. Eu estava buscando o que trazer para os irmãos, a palavra específica para o dia de hoje, e ele ministrou no meu coração bastante sobre lei, sobre aspectos mesmo jurídicos, né? A gente lê na palavra, a gente vê muitas vezes que a palavra de Deus, ela tem características jurídicas, porque ela fala ali sobre condenação, ela fala sobre Jesus ser o nosso advogado, ela fala sobre Satanás ser o nosso acusador. Então a gente percebe que na palavra de Deus, ela trata muito disso a respeito de lei. E eu estava lendo em Romanos capítulo 8, Joshua, se puder colocar, do versículo 1 ao 4, a gente vê ali, apóstolo Paulo, ele trazendo uma palavra ali aos romanos. A gente sabe que os romanos eram uma igreja, né? A igreja que Paulo escreveu essa carta, ela era constituída tanto por judeus quanto por gentios. Ou seja, os gentios, eles nem sabiam ideia, nem faziam ideia do que era aquela lei de Moisés. Mas Paulo escreveu isso aqui para eles. A palavra diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então ele fala o seguinte, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui a gente vê duas leis, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. E a gente, quando analisa o mundo natural, a gente vê que o mundo ele é regido por diversas leis. Mesmo antes do homem ser criado, a gente vê que existe lei. A Bíblia começa dizendo que, lá em Gênesis, que o mundo, a terra, né, ela era sem forma e vazia. Por quê? Porque não existiam leis, porque não existiam regras, era um caos. Então, Deus começou ali a criar leis naturais. Por exemplo, a lei da gravidade, ela permite que a gente consiga construir um prédio, que a gente tenha essas cadeiras e que a gente não saia por aí flutuando. Amém? Tem as leis terrenas, as leis carnais, né, vamos dizer assim, onde os homens socialmente vieram e estabeleceram leis para quê? Para colocar a ordem no caos. Então, leis, elas sempre servem para colocar ordem no caos. Imagina o seguinte, se não houvesse lei da gravidade, como é que a gente ia estar sentado aqui hoje vendo esse culto? Essas cadeiras iam estar tudo flutuando, a gente flutuando, e você ia querer beber água, a água ia sair voando. Então, existem leis. E essas leis, elas são obedecidas. Todas essas leis são obedecidas, mas existe uma lei que o homem não obedeceu. Sabe, irmãos, se vocês analisarem o contexto geral de leis, fazer um exercício mental, a gente vê que todas as leis, a gente obedece. As leis da física, por exemplo, eu não consigo atravessar essa parede aqui, porque eu sou submisso a essa lei, eu sou submetido a essa lei, pelo menos por enquanto. Depois a gente sabe que vai ser diferente, mas pelo menos por enquanto eu não atravesso paredes. A gente está submetido a leis. E as leis, elas regem alguma coisa. Amém? A gente tem a lei de trânsito, que ela rege sobre o trânsito. Para quê? Para que o trânsito também não seja um caos, para que ele não seja bagunçado. Então, aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre a lei do Espírito da vida. Ou seja, é uma lei que rege o Espírito da vida. Amém? E também ele fala sobre uma lei do pecado e da morte. Que essa lei do pecado e da morte, ela é uma lei que incide, né? que ela
está sobre aqueles que não nasceram de novo. Porque se você nasceu de novo, a lei do Espírito da vida é a lei a qual você está submisso, a lei a qual você está respeitando. Mas se você não nasceu de novo, a lei do pecado e da morte, ela ainda está exercendo poder sobre você. Você não consegue sair dessa lei, você não consegue não se submeter a essa lei, porque as leis, elas são impostas, elas não são assim a livre escolha. E existe uma lei que o ser humano, de todas as leis que existem, de todos os animais, a gente vê que o único animal, né, vamos dizer assim, o único ser criado por Deus, é melhor de falar assim, o único ser criado por Deus que desobedece uma lei é o ser humano. A gente não vê, por exemplo, um tigre desobedecendo uma lei, a gente não vê um leão desobedecendo uma lei, um animal desobedecendo uma lei, mas o ser humano desobedece. Então, Deus, quando Ele criou o mundo, para que houvesse uma ordem, para que houvesse regras, Ele estabeleceu leis nos mais diversos aspectos, para que as coisas funcionassem da forma que elas precisam funcionar. Existe uma ciência de Deus por trás de todas as coisas, um conhecimento de Deus por trás de todas as coisas, que tornam as coisas capazes de funcionar, porque a mesma lei que faz com que a gente fique preso aqui nesse chão e não saia flutuando, é a lei que faz com que a gente fique girando ali em torno do sol. É a mesma lei, é a mesma regra, só que em dimensões diferentes. Só que Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a gente vê ali Deus formando o homem. Amém? E a palavra, ela diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Jesus está nos edificando, irmãos. Amém? A palavra fala, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida foi soprado nas nossas narinas. O espírito de vida foi soprado nas nossas narinas. Deus nos formou, né, nos moldou a partir de um boneco de barro e soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. E a partir de então nós passamos a se tornar espírito vivente. Nós nos tornamos alma vivente. Obrigado, pastor. Nós nos tornamos alma vivente. E a partir desse momento em que nós nos tornamos alma vivente, né, segundo está aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós passamos a ter a vida de Deus em nós. Adão passou a ter a vida de Deus nele. No versículo 15 aí do mesmo capítulo, Gênesis 2:15, ele fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, estabeleceu aqui uma regra, uma lei, e falou, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, a gente tem aqui uma regra, uma lei, dizendo o seguinte, que de toda árvore você pode comer, mas dessa árvore que está aqui, certamente no dia que você comer, você vai morrer. A partir desse momento, irmãos, a lei, né, ela nada mais é do que uma expressão de uma vontade. Por exemplo, a gente tem uma lei que fala o seguinte, um homem não pode chegar e matar outro homem, não pode cometer homicídio. Ela é a expressão de uma vontade, porque é uma vontade que a sociedade não quer que os homens saiam por aí se matando. E Deus estabeleceu essa vontade, Ele falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come desta árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Acontece que o homem foi ali ludibriado, né, a mulher foi ali ludibriada pela serpente, a serpente encontrou Eva ali no jardim, e ela convenceu Eva de comer do fruto. E Eva, por sua vez, veio e sugeriu a Adão que Adão comesse. Adão comeu daquele fruto, e a regra de que no dia que você comer, certamente morrerás, passou a valer. Adão comeu do fruto, e a partir daquele momento, a lei do pecado e da morte, ela se estabeleceu sobre a vida de Adão. A lei do pecado e da morte se estabeleceu por quê? Porque Adão, ele se tornou morto. E a partir do momento que ele morreu espiritualmente, ele se tornou um fruto envenenado. Um fruto envenenado, irmãos, a gente entende que toda semente que é plantada a partir deste fruto envenenado, ela também vai ser envenenada. Então, Adão, ele tinha uma semente dentro dele, que era a semente que Deus chegou e falou, Adão, você vai crescer e você vai multiplicar. E aquilo que você multiplicar vai ser de acordo com aquilo que você é, porque cada um multiplica de acordo com a sua espécie. Por exemplo, quando a gente pega um fruto de uma manga, cava na terra e coloca a semente da manga na terra,
a gente não vai esperar colher ali uma uva, a gente não vai esperar colher uma cajamanga, a gente vai comer manga. E Adão, por ser envenenado, por se tornar submisso à lei do pecado e da morte, ele imediatamente se tornou esse fruto envenenado. No aspecto jurídico, por exemplo, se você tem uma prova que você coletou ela ali de uma forma ilegal, de uma forma que não é válida, todas as outras provas, todas as evidências que são decorrentes daquela prova, elas se tornam também envenenadas. Então, é a teoria da árvore do fruto envenenado. Então, aqui, a gente vê que o aspecto jurídico, né, toda a jurisdição que o homem estabeleceu é baseado em preceitos que vêm da Bíblia, que vêm da palavra, que vêm daquilo que Deus colocou no coração do homem. E essa expressão que Deus colocou no coração do homem é nada mais do que a expressão da vontade de Deus nas nossas vidas. É a expressão que muitas vezes a gente, como homens naturais, como pessoas que ainda não nasceram de novo, a gente tem uma consciência de que tem o certo e errado. A gente sabe que fazer determinada atitude, que ter determinada conduta é errado. E mesmo assim, a gente vai lá e faz. Por quê? A gente não, né? Porque a gente já foi salvo, a gente já não está mais escravo dessa lei. Mas o ser humano vai lá e faz. Por quê? Porque o ser humano ele está submetido a uma lei. Irmãos, não é vontade dele, não é porque ele quer, não é pelo esforço dele, ele está caído naquela lei. Nada neste mundo, naturalmente falando, é capaz de fazer com que aquele homem saia debaixo da submissão daquela lei, saia debaixo da autoridade de Satanás, saia do estado de morte. A gente não vê mortos se levantando do cemitério. Para que algo saia, para que algo se levante de um buraco, é necessário que seja retirado desse buraco. Então a gente vê na Bíblia, quando Jesus Cristo vem, quando Jesus Cristo morre por nós nos tornamos totalmente sujeitos passivos de tudo, ou seja, nós não temos força para fazer, nós precisamos receber, nós precisamos ser santificados, nós precisamos ser restaurados. Nós não nos santificamos a nós mesmos, nós não nos restauramos a nós mesmos, nós nos tornamos sujeitos passivos da ação de Cristo. Cristo, Ele atua em nós, e por Ele atuar em nós, Ele faz com que as coisas que nós não conseguiríamos fazer de forma natural, elas sejam alcançadas de forma espiritual, e as coisas espirituais, elas passam a se manifestar no mundo natural, porque o mundo natural, ele foi criado das coisas espirituais. Antes de haver mundo natural, havia um mundo espiritual. Antes de haver um mundo natural, antes de ser criado o homem, antes de ser criado a terra, havia Deus, havia o Espírito Santo e havia o Senhor Jesus. Porque desde o início ele estava com Deus. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Jesus Cristo, Ele veio e fez com que a gente pudesse ser liberto dessa lei do pecado e da morte, dessa lei que a gente era incapaz de sair por estarmos enfermos. E vendo aqui na Bíblia, analisando, a princípio eu pensei que a lei do pecado e da morte era a lei que Deus havia dado para Moisés. Mas aí eu peguei e fui ler e fui estudar, e eu percebi o seguinte, que muito antes de Moisés, a gente vê que essa lei, ela atuava sobre o homem. A gente vê como que o homem, a partir ali de Adão, a partir da queda de Adão, ele vem em declínio, ele vem caindo, ele vem indo numa situação onde a gente percebe que algo estava de fato errado com aquele homem. Algo havia saído do plano de Deus, porque o plano de Deus era o que? Era que nós fôssemos criados à sua imagem e semelhança, e que nós permanecêssemos em comunhão com Ele, e que nós crescêssemos com Ele. Sabe, irmãos, Deus quando criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas com propósito, Ele não criou em vão. Quando Ele fez um peixe, antes dEle criar um peixe, Ele criou o mar. E antes dEle criar a terra, para que os animais caminhassem na terra, Ele fez a terra. Ele fez as coisas de forma ordenada e com propósito. É inconcebível a gente ver o homem em uma situação diferente do natural, diferente daquilo que Deus fez. E a gente vê na palavra, lá em Gênesis, capítulo 6, ali o homem, antes do dilúvio, a gente percebe o seguinte, que a situação ela foi se deteriorando, né? À medida que as gerações iam se passando, à medida que as pessoas iam ali meio que perdendo, penso eu, a palavra não fala, mas penso eu que Adão provavelmente falava sobre Deus com algumas pessoas, porque se ele não falasse, por exemplo, como é que Enoque, que foi um dos descendentes dele, viria saber quem é Deus. Então Adão com certeza falava sobre Deus, mas aparentemente o que eu percebo é que as pessoas elas foram se perdendo com o passar do tempo,
Por quê? Por conta dessa lei do pecado e da morte que fazia com que a pessoa cada vez mais se tornasse distante de Deus, distante do propósito original. Então lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Essa palavra se arrependeu no original, ela significa que Deus ele se entristeceu. Ele se entristeceu porque ele viu que o homem que ele havia criado com amor, com carinho, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, ele estava mal, ele estava corrompido. Satanás, que tinha o desejo de estar ali semelhante a Deus, né, e colocar o seu trono acima de Deus, ele queria ser semelhante a Deus, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Satanás, por ter essa raiva da gente, por saber que nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, ele estava aqui deteriorando a situação do homem, e Deus se entristeceu por causa disso, porque ele viu que todo o desígnio do coração do homem era mau, e ele se arrependeu. Então disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Então aqui a gente já vê aspectos da graça de Deus se manifestando, por exemplo, sobre a vida de Noé. A gente vê que embora todo ser humano fosse mau, todo ser humano tivesse ali sabe, irmãos, só voltando um passo atrás, quando o homem, Adão e Eva, né, quando eles pecaram, Deus ele deixou uma promessa, ele falou que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus, ele precisava conservar a humanidade, porque viria um para pisar na cabeça da serpente e desfazer a obra que Satanás havia feito contra o homem naquele momento. E ele fala, porém Noé achou graça diante de Deus, né? A palavra arrepender aqui, eu anotei, ela é uma palavra hebraica que significa nesham, ela é arrepender-se no sentido de sentir compaixão, no sentido de que Deus, ele viu a situação do homem, que ele estava ali naquele momento, e se moveu em compaixão em relação ao homem, porque ele não criou o homem para morrer eternamente, para ficar ali eternamente perdido de Deus. Tanto é que quando o homem pecou, Deus, para que o homem não comesse, né, do fruto ali da vida, que lhe traria eternidade, e se tornasse um eterno pecador, ele colocou anjos cercando aquela árvore, para que o homem ele não viesse a ser um pecador eterno, um ser que ficasse ali caído para sempre, longe, distante da presença de Deus, distante da vontade de Deus, separado da glória, separado da eternidade para sempre. E por ele não ter comido disso, ele se tornou alguém que morria. Só que Deus, ele achou graça diante de Noé, e para preservar a humanidade, Deus separou Noé, Deus santificou Noé, ele pegou Noé e retirou Noé do meio daquele povo que provavelmente com o passar das gerações o corromperia, de forma que seria praticamente inviável algo nascer de bom ali do ser humano, o ser humano se corromper a um ponto de não se tornar bom, porque Satanás, irmãos, a Bíblia fala lá em Isaías que ele se tornou esse ser. Ele se tornou esse ser completamente mau. Ele se tornou esse ser onde ele se encheu totalmente de iniquidade. Ou seja, se você procurar a essência de Satanás, se você analisar a essência de Satanás, você não vai achar nada de bom, nada que se aproveite. Ou seja, ele se tornou totalmente iníquo. E para que o homem não se tornasse totalmente iníquo, para que houvesse uma semente de justiça no homem, para que houvesse algo a ser preservado no homem, Deus veio e preservou Noé. Amém? E a gente vê que Deus preservou Noé, e as gerações se passaram, e veio Abraão. Abraão, ele tinha ali o seu genro, Ló, sobrinho Ló, obrigado. E a gente vê um fenômeno, irmãos. À medida que o tempo ia passando, a humanidade sempre retornava para esse estado que a gente falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe cachorro quando corre para a carniça? Se você deixar ele solto na rua? Desse jeito era a humanidade. A gente vê que veio Adão, a humanidade começou ali a se perder, começou ali a caminhar, sabe, sem Deus, e estava ali na carniça, estava ali numa situação deplorável.
Veio Noé, Deus separou Noé, tirou ele da carniça, vamos assim dizer, colocou ele ali no barco, o salvou daquele problema que sobreviria sobre a humanidade. Beleza, a água baixou, Noé e seus filhos viveram, foram passando a geração e a humanidade foi novamente se multiplicando. Só que a gente vê que lá na época de Abraão, lá em Sodoma e Gomorra, a gente vê que novamente a humanidade está ali numa situação deplorável. Ou seja, sabe, irmãos, poderia vir 10 dilúvios, claro que não viria porque Deus prometeu que não aconteceria aqui novamente, mas se viesse 10 dilúvios e Deus escolhesse um justo 10 vezes, em 10 vezes a humanidade pereceria. Em 10 vezes a humanidade voltaria para a lei do pecado e da morte. Não que Noé não estava sobre a lei do pecado e da morte, ele estava, mas ele era justo, ele procurava com seu próprio esforço fazer o bem, ele procurava mediante as suas obras fazer o bem, porque naquela época as pessoas elas buscavam fazer o bem a algumas pessoas e Deus encontrava ali homens justos, como ele viu Noé, como ele viu Enoque, como ele viu Abraão. E esses homens, eles futuramente viriam a ser justificados por Cristo, mas isso é um outro assunto. A humanidade, ela foi perdida lá em Sodoma e Gomorra. E a gente percebe que novamente veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra. E é curioso, irmãos, porque assim, todas as vezes que acontecia isso, e Deus, ele falava assim, eu preciso dar um reboot nisso aqui, eu preciso resetar esse negócio, eu preciso fazer isso aqui começar de novo, a gente vê que sempre Deus procura um homem justo ali no meio, para que através desse homem justo, ele possa fazer com que a humanidade continue ali carregando essa semente, essa vontade dele. E mais uma vez a gente vê que eles se afundaram, né? Até passarem as gerações, aí veio os filhos de Abraão, veio os filhos de Judá. Em seguida eles foram lá para o Egito, ficaram lá escravos do Egito 400 e poucos anos, até que eles foram resgatados ali através de Moisés e foram levados para o deserto. E é curioso também porque lá no deserto a gente percebe que eles tinham hábitos que vieram do Egito, e esses hábitos eles precisavam ser trabalhados porque eram hábitos que não estava de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido na vida de Abraão. E aquele tempo que eles passaram ali no Egito foi um tempo mesmo de treinamento, um tempo onde os hábitos deles estavam sendo, vamos dizer, filtrados para que viesse uma nação que permitisse que o Messias viesse através daquela nação. Mas o ponto é que ali no deserto, para que o ser humano ele não ficasse nessa doideira, parecendo que está sem parâmetro, parecendo que não sabe o que faz, sabe, igual ele era anteriormente, porque a gente vê que na época de Noé o ser humano se perdeu, na época de Abraão haviam seres humanos que ele também se perderam. Então, para que esse ciclo vicioso de pecado ali, ele tivesse um freio, ele tivesse um direcionamento, ele tivesse ali um parâmetro, uma régua para que o ser humano se baseasse, Deus pegou, chamou Moisés e estabeleceu a lei. E trouxe a lei e os seus mandamentos, e através da lei e dos seus mandamentos, o que Deus fez? Ele estabeleceu a vontade dele. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 14, se os irmãos puderem abrir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz o seguinte, que porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei que Deus pegou e trouxe para Moisés, ela é uma lei espiritual, é uma lei onde trazia ele a vontade de Deus e estabelecia um padrão, um parâmetro e falava, gente, é o seguinte, sigam essas leis, porque eu estou vendo que vocês estão perdidos, vocês não têm referência, vocês não sabem o que fazer, façam isso aqui. E essa lei, ela era como se fosse uma babá, como se fosse um pedagogo, como se fosse alguém para conduzir uma pessoa imatura por um caminho, para que essa pessoa não se perdesse, porque o ser humano, a gente vê que ele estava perdido, ele não sabia o que fazer, ele do nada começava a se matar, ele se comportava como bárbaro, como de fato animais, onde a lei do mais forte imperava.
Onde a lei, ali onde o homem que quisesse invadir uma cidade, tomar as mulheres dos outros, matar as crianças e fazer as coisas, ele fazia, porque não tinha regra, não tinha parâmetro. Então Deus pega e traz a lei. E algumas pessoas, elas pegam e criticam a lei de Moisés, falam que ela é ruim, que não sei o que lá, mas irmãos, sem essa lei, o ser humano estava perdido. Sem essa lei, o ser humano não sabia o que fazer, ele não tinha uma consciência para seguir, ele não tinha um parâmetro para fazer. Então essa lei, ela é espiritual. Embora ela esteja escrita em papéis, embora ela estivesse escrita em pedras, obrigado, irmã Neide, ela era uma lei espiritual, porque lei, irmãos, nada mais é do que a expressão da vontade de alguém. Por exemplo, as nossas leis que rege aqui o Brasil, elas são a expressão da vontade dos brasileiros. O brasileiro, ele não quer que as pessoas saiam por aí roubando, não quer que as pessoas saiam por aí furtando. Então, existem leis que expressam essa vontade. Então, a lei de Moisés, ela era uma expressão da vontade de Deus para o homem, para que o homem seguisse aquela lei, não porque a lei, o homem conseguiria seguir todos os preceitos da lei pela sua força, porque existia uma outra lei, que era a lei do pecado e da morte, que imperava sobre o homem. Só que essa lei, ela veio como uma caixinha para que o homem não ficasse ali perdido, para que o homem ficasse retido dentro dela e não se perdesse dentro dela. Então, Deus pega e traz essa lei. E essa lei, ela é a expressão de uma vontade de Deus. Ela é uma expressão de uma vontade de Deus para um tempo específico. Só que os judeus, eles vieram naquele tempo ali e se apegaram de uma forma tão, vamos dizer, radical àquela lei, que ela acaba se tornando algo prejudicial com o passar do tempo. A gente vê que quando Jesus Cristo estava na terra, ele ia curar no sábado, os judeus o criticavam porque ele curava no sábado, sendo que a lei foi criada para proteção e preservação do homem. Sabe, irmãos, uma característica interessante do nosso Deus, o nosso único Deus, porque não existem outros deuses, mas a gente vê que o ser humano, ele criou deuses para adorar por aí, é que Deus, o nosso Deus, ele sempre está ali, se importando com o bem-estar do homem. Ele está sempre ali trazendo coisas para que o ser humano consiga viver bem. Ao contrário de outros deuses que as pessoas criaram, que na verdade eram demônios, que falavam para sacrificar crianças, que falavam para torturar pessoas, o nosso Deus não, o nosso Deus sempre foi bom. E se você pegar a lei e você ler a lei fala para você lavar a mão antes de comer. Por quê? Porque era necessário, as pessoas não tinham noção de que se elas não lavassem a mão antes de comer, elas iam se infectar e ter um problema, entendeu? Só que hoje, por chegar uma época de conhecimento, de consciência, não existe nenhuma lei no nosso mundo que fala para a gente lavar a mão antes de comer. Por quê? Porque a gente já sabe que antes de comer a gente precisa lavar as mãos. Então, a lei era isso, a lei ela funcionava como esse elemento de apontar uma direção para o homem. Só que, irmãos, lá em Jeremias 31, 33, não precisa abrir não, Joshua, Deus, ele deixou uma promessa. Ele chegou e falou assim, eu vou ler a versão que está em Hebreus capítulo 8, no versículo 7, está na King James, essa. Sabe, o escritor de Hebreus, ele traz aqui uma informação muito interessante sobre a lei. Ele faz uma referência a uma promessa que Deus deixou através do profeta Jeremias, e a gente vê o cumprimento dessa promessa nas nossas vidas. Ele fala o seguinte, ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Ou seja, se a lei ela fosse de fato perfeita, se ela fosse possível de justificar o homem, se ela fosse possível de fazer com que o homem se estabelecesse novamente com Deus, não teria necessidade de ter uma segunda. Porque ela declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados, do dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. É o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade, e não permitirei lembrar dos seus pecados. Ao proclamar esta nova aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Então, irmãos, Deus, ele deixou uma promessa. Ele falou, beleza, a situação está crítica, a situação aqui está tensa. Eu deixei vocês, quando estavam sem leis, vocês estavam perdidos, vocês não sabiam o que fazer, vocês estavam, cada um fazendo a sua própria vontade, homens mais fortes matando homens mais fracos, um caos total.
Então vem a lei para estabelecer uma ordem no meio do caos. Toda lei, irmão, ela estabelece ordem. Se você não tem uma lei sobre um determinado assunto, você vai ver que as pessoas elas não sabem o que fazer a respeito daquilo. Elas levam lá no judiciário, o judiciário vai ter que decidir ali com base em alguma outra lei o que vai decidir a respeito daquela. Mas leis, sejam elas qual for, elas vieram para trazer ordem. Mas essa lei, a palavra diz que por causa do ser humano caído, por ele estar enfraquecido pela carne, essa lei ele não conseguiu cumprir. Só que ele trouxe essa outra aliança, onde ele escreveria a lei nos nossos próprios corações. Ou seja, para que Deus escreva uma lei no nosso coração, é necessário que aquele que criou a lei, aquele que gerou a lei, aquele que produziu a lei, viesse para o nosso coração, porque a lei é espiritual. Então o mesmo Espírito que gerou a lei, o mesmo Espírito que trouxe essa consciência, porque a lei nada mais é do que consciência, irmãos. A lei nada mais é do que gerar uma consciência a respeito de algo, porque se você tem uma consciência a respeito de algo, você não precisa fazer uma lei a respeito daquilo. Por exemplo, todos nós temos uma consciência de que a gente não precisa, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, a gente não precisa, por exemplo, abastecer o nosso carro antes de sair. Eu sei que existe lei para isso, mas todas as vezes que existe uma lei é porque não existe uma consciência para cumprir aquilo e pessoas desobedecem aquilo. Só que Deus ele veio e imprimiu uma consciência nos nossos corações através do Espírito Santo. Então hoje a gente não vive mais segundo a lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida, ela nos vivificou em Cristo. E essa lei que nos vivificou em Cristo, ela está impressa nos nossos corações de forma que a nossa consciência não é mais uma consciência de pecado, não é mais uma consciência de caído, mas é a própria consciência de Deus. Nós temos a noção hoje do que é certo e errado, porque o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus diz o seguinte, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, não é uma lei que nos guia, não é uma regra que nos guia, mas o que nos guia é a voz do Espírito Santo que está dentro de nós, porque nós não estamos mais submetidos àquela lei, nós não estamos mais submetidos a algo externo, mas está impresso dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está dentro de nós, e é através desse Espírito, irmãos, que nós somos conduzidos a uma vida justa, a uma vida diante de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2... ele traz ali um pouco mais detalhado a respeito da questão da lei impressa em nossos corações. Ele fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus, ele nos deu a mente de Cristo. Deus, ele nos fez nova criatura. A semente que estava corrompida de Adão, aquela semente que todos os frutos que viriam a ser produzidos ali depois, em decorrência dela, aquela semente ela foi morta em Cristo. Aquela semente ela foi crucificada em Cristo. E Cristo ele se tornou uma nova semente. Amém? A gente vê Nicodemos ele chega para Jesus Cristo. Nicodemos era um fariseu, conhecedor da lei, sabia o que a lei dizia, sabia os preceitos da lei, e ele falava para Jesus Cristo: Jesus Cristo, o que é necessário para que o homem herde o reino dos céus? Jesus Cristo virou para Nicodemos e falou: Nicodemos, seguinte, na versão Rodrigo Vieira, Nicodemos, é o seguinte: a semente da qual vocês foram geradas, ela está contaminada, vocês estão mortos. Então é necessário que uma nova semente brote. É necessário que você nasça não dessa semente que você nasceu, mas da semente que vem da água e do Espírito. E essa semente da água do Espírito é o quê? É a semente que vem através da palavra e do Espírito. Através, a água na Bíblia ela representa a palavra. Então é necessário que você seja gerado a partir da palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Ou seja, eu sou a semente. Eu sou a semente através da qual você que veio dessa semente corrompida, que se você vai produzir um filho aqui agora com sua esposa, seu filho vai nascer também corrompido, porque ele vai ser fruto dessa semente, porque cada um produz segundo a sua espécie. E é interessante porque Jesus Cristo ele traz isso, ele traz essa consciência para Nicodemos, ele explica como que é o novo nascimento, e a gente vê uma coisa fantástica, né? Fantástica, acho que é pouco para descrever isso. Lá em João, capítulo 20, versículo 19, a gente vê o cumprimento
disso que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos. Porque era necessário, para que o homem herdasse o reino de Deus, que ele nascesse da água e do Espírito. Porque a lei do pecado e da morte estava nos afastando de Deus. Mas nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, ela nos livrou da lei do pecado e da morte através de Cristo. Então ele fala o seguinte, João capítulo 20, versículo 19, a partir do 19, ele fala: nesse dia, que era o primeiro da semana à tarde, trancadas as portas da casa onde se achavam os discípulos estavam com medo aqui nessa situação, porque Jesus Cristo ele havia sido morto, e eles estavam com medo de uma possível perseguição que viesse a se levantar contra eles. Então eles estavam numa casa trancado, por medo do que tinham dos judeus, por medo dos judeus. Então veio Jesus e se pôs no meio deles e lhes disse: vocês lembram que eu falei sobre a lei? Por exemplo, eu não consigo atravessar essa parede, mas a gente vê que algo aconteceu com Jesus, onde as leis naturais não estavam mais dominando sobre ele. Sabe, irmãos, a casa estava trancada e de repente Jesus se pôs no meio deles, em carne. Ele apareceu ali no meio deles. E essa lei que impediam as pessoas de atravessar a parede, de brotar em algum lugar, a gente vê que algo sobrenatural já estava acontecendo ali naquele negócio. Primeiro que sobrenatural é ressuscitar. Já começa aí, né? Porque Jesus Cristo já tinha ressuscitado. Mas a gente já vê que a lei do pecado e da morte já não estava mais dominando sobre Jesus. Nunca esteve. Porque ele não tinha pecado. Dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado, para mostrar que ele estava em carne, que ele havia sido morto de fato, e que ele não era um fantasma ou um espírito, mas ele era um homem em carne. Disto mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao verem o Senhor. Jesus de novo lhes disse: Pai seja convosco. Como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, quando Deus criou Adão, formou o boneco, ele soprou sobre Adão. E a partir daquele momento, Adão se tornou alma vivente. Só que quando pecou, ele morreu. Quando ele pecou, ele morreu e se tornou um fruto apodrecido, um fruto envenenado. E Jesus Cristo havia dito para Nicodemos: para herdar o reino de Deus é necessário que o homem nasça de novo, e para nascer de novo é necessário que ele nasça da água e do Espírito. Os discípulos, irmãos, eles já haviam recebido a palavra, eles já sabiam. Jesus Cristo pregou para eles durante 3 anos, e durante esses 3 anos eles estavam recebendo a palavra e estavam cheios ali da palavra, embora muitas vezes a gente vê que aparentemente eles haviam se esquecido de algo, mas a semente da palavra estava plantada dentro do coração deles. Mas faltava uma coisa: faltava o Espírito. Era necessário nascer da água e do Espírito. Não é da água ou do Espírito, é da água e do Espírito. Então, nesse momento, Jesus Cristo ele soprou o Espírito. E naquele momento, eles nasceram da água e do Espírito. E satisfizeram aquele pré-requisito que Jesus tinha dito para Nicodemos, que para que o homem herde o reino de Deus, é necessário que ele nasça da água e do Espírito. A partir desse momento, irmãos, foi um único relato que a gente vê na Bíblia, onde pessoas nasceram de novo, através de um sopro, através do sopro de Jesus. Porque a partir desse momento, eles nasceram de novo, a semente corrompida havia sido morta, e a semente vivificante que veio através de Jesus Cristo havia sido colocado dentro deles, de forma que aquilo que eles reproduzissem a partir de então viria a ser não semelhante ao primeiro homem, que era Adão, mas semelhante ao segundo homem, que era Jesus Cristo. Porque o primeiro homem, ele ofendeu a Deus, ele se voltou contra Deus, e ao se voltar contra Deus ele morreu. Mas Jesus Cristo, ele se foi obediente até a morte de cruz, e a obediência dele fez com que, através das promessas, que através daquilo que ele fez, nós pudéssemos receber dessa semente incorruptível, dessa semente de vida que hoje está dentro de nós. Essa semente, esse sopro que ele deu sobre o Espírito, com o Espírito sobre os discípulos, ela fez com que os discípulos viessem a se multiplicar, para que quando eles viessem trazer a palavra já viria ali recheada com o Espírito, e aquela palavra recheada com o Espírito, ela plantada dentro do homem, fazia com que o homem nascesse da água do Espírito, da água e do Espírito. E ao nascer da água e do Espírito, ele se tornou capaz de se multiplicando, e aqui nós estamos hoje vivendo
vivendo aquilo que Deus quer, vivendo o plano original de Deus, vivendo o propósito original de Deus, porque o primeiro homem pecou. A palavra de Deus diz o seguinte, que o homem, né, lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, aleluia, aleluia, deixa eu abrir aqui que eu não anotei o versículo, só a referência. Glória a Deus. Hoje nós temos, irmãos, essa capacidade. Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, os aspectos jurídicos da Bíblia, eles são reais. Se pela ofensa de Adão, se por aquilo que Adão fez, nós estávamos separados de Deus, se por aquilo que Adão fez, a morte reinou em nós, nós éramos incapazes de fazer a vontade de Deus, porque a nossa carne não permitia que a gente fizesse a vontade de Deus. E Satanás, ele passou a reinar, Satanás passou a colocar doença, passou a colocar miséria, passou a colocar coisas, por quê? Porque essa lei do pecado e da morte, ela estava sobre o homem. Mas quando Jesus Cristo veio e nos deu vida, e fez com que a gente viesse a ter a lei do Espírito da vida, irmãos, todas essas coisas que incidem sobre a lei do pecado e da morte, elas se tornaram ilegais na nossa vida, de forma que hoje a gente pode viver em saúde divina, hoje a gente pode viver em prosperidade, hoje a gente pode receber de Deus tudo aquilo que a gente tem direito, irmãos. É ilegal nas nossas vidas as circunstâncias que vêm para destruir. Por quê? Porque nós não estamos mais sobre aquela lei, nós não estamos mais sobre aquilo que nos escravizava, e nós nos tornamos semelhantes a Deus. Amém? Aleluia, Deus é bom. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, aleluia, ele diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo que as primícias dos que dormem, visto que a morte por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, a morte veio por meio de um homem, e por meio de um homem também veio a ressurreição dos mortos, e por meio de um homem veio a vida eterna. Aleluia. Aí, versículo 27, lá de 1 Coríntios 15, diz o seguinte: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquilo que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele sujeitou todas as coisas debaixo do pé dele. E ao sujeitar todas as coisas debaixo do pé dele, ele deu essa autoridade a nós, igreja. Então hoje, quando nós oramos, quando nós impomos a mão sobre um enfermo, quando nós repreendemos alguma coisa que está acontecendo, expulsamos um demônio, nós não fazemos isso segundo sem fundamento, sem lógica, sem nada. A gente não tirou isso da nossa própria cabeça. Existe um direito que foi conquistado por nós, existe uma posição que foi conquistada por nós, uma posição a qual a gente está. Então, você tem autoridade para viver acima de todas as circunstâncias, você tem autoridade para viver acima de tudo. E o Espírito Santo, ele também trouxe uma palavra, irmãos, que às vezes eu ficava, sabe, isso meio que contradizia alguns pensamentos que eu tinha. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, que fala assim, que o reino de Deus era tomado por esforço. Aí eu falava, mas não é graça? Por que é tomado por esforço? Só que o próprio versículo, ele se explica, ele fala o seguinte, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, até aquele momento era por esforço. Até aquele momento a pessoa precisava se sacrificar, a pessoa precisava lutar, mas a partir daquele momento nós recebemos por graça tudo aquilo que Deus tem para a gente. Então não é pelo jejum, não é pelo tanto de orar, é pelo que Cristo fez. Então você precisa se submeter apenas ao que Cristo fez, e ao se submeter ao que Cristo fez, a gente pode voltar lá em Romanos capítulo 7 agora, porque o capítulo 8, ele começa com a palavra portanto, ou seja, portanto é porque tem alguma coisa atrás, amém? Ele é a conclusão de algum raciocínio. No capítulo 7, versículo
Versículo 18, vamos ler a partir do 18, já estou acabando. Ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, ou seja, é escravo de algo. Se você faz algo que você não quer fazer, não é a sua própria vontade, você se tornou escravo daquilo. Sabe, existem pessoas que às vezes eu convido para vir no culto, e a gente tem que fazer esse papel de convidar. A palavra de Deus diz que a criação de Deus, ele aguarda com grande expectativa as nossas manifestações. Então, ali fora, irmãos, parece que está tudo parado, parece que está tudo quieto, mas eles estão com expectativas, eles estão aguardando alguma coisa. Mas, então ele fala que, assim, a situação é, voltando ali, né, no parênteses que eu tinha aberto e não fechei, às vezes você convida uma pessoa para a igreja, a pessoa, mas eu não vou, porque senão eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Então a gente percebe o seguinte, que por mais que ela queira parar de fazer aquilo, ela não consegue. Por quê? Porque ela é escrava daquilo. Só que, para ela deixar de ser escrava daquilo, ela precisa sair da lei do pecado e da morte. Ela precisa sair dessa lei que está regendo a vida dele e entrar na lei do Espírito da vida. Mas aí ele continua, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, ou seja, é governado pelo pecado. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E ele continua lá no versículo que nós lemos no início: porque agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Nós estamos livres da lei do pecado e da morte. Nós não estamos mais submetidos a uma regra. Irmãos, se um deputado hoje ele comete algum crime, dependendo do crime que ele comete, não é qualquer tribunal que vai chegar ali e vai mandar prender ele. Ele tem um foro específico onde ele vai ser julgado. Ele tem um foro específico onde ele vai ser condenado, onde vão decidir a respeito dele. Da mesma forma, hoje nós, irmãos, quando cometemos algo, não é qualquer demônio, não é qualquer Satanás que vai vir nos julgar. Nós estamos em Cristo. E em Cristo, é Cristo que vai nos julgar. E Ele já nos julgou lá na cruz, perdoando os nossos pecados. Ele já nos julgou lá na cruz, nos dando vida e vida em abundância. Então nenhuma condenação há para vocês que estão em Cristo Jesus, porque vocês não estão mais suscetíveis ao pecado e à morte. Vocês estão suscetíveis à lei do Espírito da vida. Então toda vez que há algo parecido com a lei do pecado e da morte querer tomar conta de você, querer te cercar, querer te prender, lembre-se disso, que você está sobre a lei do Espírito da vida. E essa lei do Espírito da vida é a lei onde a gente não está mais submetido à semente corrompida lá no Éden. Nós estamos submetidos à semente incorruptível de Jesus Cristo. E os sinais vão seguir aqueles que crêem. No nome de Jesus nós expulsaremos demônios, curarão os enfermos. Se beber algo mortífero não lhe causará mal. Amém? É isso, irmãos. O tempo ali já está naquela corridinha para acabar. Obrigado. Prosperem e avancem. Amém? Olá, que bom que você está conosco até agora. Eu creio que você foi grandemente abençoado com essa palavra. E eu sei que essa palavra é capaz de mudar a sua vida. Mas não é só isso que nós temos, né? O Senhor sempre tem mais para nós. E hoje, eu quero te dar a oportunidade que o Senhor nos deu de fazer parte da família dele. Se você hoje ainda não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida e gostaria de fazer isso, de fazer parte da família de Deus, faça junto comigo essa oração. Jesus, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que o Senhor foi lá para a cruz e já pagou o preço por todos os meus pecados. E hoje eu sou livre. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, acesse o link aqui abaixo, preencha o formulário, porque nós vamos entrar em contato com você. Seja abençoado.